Pirando Amigo orgulhosamente apresenta capacitor e dielétrico. Vamos entender nessa aula as consequências de inserir um material isolante, ou seja, um dielétrico, entre as placas de um capacitor. Para um capacitor de placas paralelas, a capacitância é C é igual a E0 vezes A sobre D. O E0 é a permissibilidade. No vácuo, o valor do E0 é 8,85 vezes 10 a menos 2 farad por metro. Quando a gente insere um isolante, um dielétrico entre as placas do capacitor, a permissibilidade vai ser multiplicada por um fator K, conforme tabela. Por exemplo, para o vácuo K é 1, então a permissibilidade vai ser 1 vezes 8,85 vezes 10 a menos 2 farad metro. O Teflon é 2,1, então eu aumentaria a permissibilidade. Consequentemente, a capacitância também ia aumentar. Veja outros exemplos na tabela. Se a DDP é mantida e a gente insere um dielétrico entre as placas, um dielétrico vai aumentar a capacitância do capacitor. Com a DDP constante, significa dizer que eu vou conseguir acumular mais carga nas placas do capacitor. Por outro lado, se o capacitor está desconectado, mas carregado, possui um acúmulo de cargas em sua placa, ao inserir um isolante, um dielétrico entre as placas, o número de cargas será inalterado. Mas como a capacitância vai aumentar, significa dizer que a DDP vai diminuir. Quase todos os capacitores possuem entre suas placas condutoras um material isolante ou um dielétrico. Colocar materiais dielétricos entre as placas do capacitor tem três objetivos. O primeiro é o óbvio. Eu vou conseguir fazer com que as placas estejam a uma proximidade muito grande. O segundo, é possível aumentar a diferença de potencial máxima entre as placas. Então, ao inserir entre as placas de um capacitor um isolante, a diferença de potencial máxima que eu posso ter entre as placas, sem que haja descarga, vai aumentar. E, ao inserir um material isolante, a capacitância do capacitor vai aumentar. Carga induzida e polarização. Os condutores possuem cargas que podem se mover livremente, são chamados de elétrons livres. Um isolante, um dielétrico, não possui nenhuma carga que pode se mover livremente. Dipolos elétricos é um par de carga puntiforme com o mesmo módulo, porém sinais contrários separados por uma distância d. Ao ser colocado em um campo elétrico uniforme externo, a força resultante sobre um dipolo elétrico em um campo elétrico uniforme é igual a zero, é nula. Mas as forças não atuam ao longo da mesma linha, ocasionando um torque sobre o dipolo elétrico, fazendo uma pequena rotação no dipolo elétrico, fazendo com que o dipolo se alinhe na mesma direção do campo magnético que ele está exposto. Um dielétrico possui vários dipolos elétricos em seu interior. Esses dipolos estão distribuídos de uma maneira aleatória. Quando inserimos um isolante, um dielétrico, entre as placas do capacitor carregado, o campo elétrico existente entre as placas do capacitor faz com que as moléculas polares, os dipolos, se orientem na mesma direção do campo elétrico, ocorrendo
uma polarização do dielétrico. Então, quando a gente coloca um dielétrico entre as placas do capacitor carregado, esse dielétrico vai ser polarizado. Então, no interior dele vai ser criado também um campo elétrico. Só que esse campo elétrico criado vai ser no sentido contrário ao campo elétrico exterior e com um módulo menor. Dessa maneira, eu terei dois campos elétricos em sentidos contrários, ou seja, entre as placas do capacitor vai haver um campo elétrico na mesma direção e sentido do campo elétrico que existia antes de ser inserido o isolante, porém um campo elétrico com menor intensidade, porque esse campo elétrico vai ser a resultante do campo elétrico entre as placas e do campo elétrico no interior do dielétrico. Daí a justificativa de termos uma capacitância maior ao inserir um dielétrico entre as placas do capacitor. Espero que tenham gostado da aula. Inscreva-se no canal Pirando Amigo, ative as notificações, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.